Arthur Lira sofreu mais uma dura derrota porque ele ficou com medo de pautar o PL sobre a interrupção gestacional. Houve toda uma mobilização da sociedade igual à PEC das praias e Lira mais uma vez foi derrotado junto com os bolsonaristas, mostrando que sim, a nossa mobilização pode derrotar Arthur Lira e Bolsonaro mais uma vez sobre a anistia que Lira quer dar a Bolsonaro. Eu estou falando que isso é possível. Lira quer fazer esses gestos à bancada conservadora para conseguir os votos para a sua sucessão, mas ele foi derrotado. E o governo Lula fez muito bem, se absteve desse assunto. Pauta de costume, Lula não tem que pautar e não tem que se mover. Isso é uma questão do legislativo. Lula tem que se concentrar na pauta econômica. Mas o que você acha dessa PL da interrupção gestacional? O governo acerta ou não participar? Lira foi derrotado. Deixa aqui o seu like se você curtiu essa derrota de Arthur Lira e acha que nós podemos vencê-lo de novo a respeito da anistia de Bolsonaro, e se inscreva no canal. O Lira, ele recuou de novo, pessoal. Ele recuou. O Congresso, na verdade, recuou. Ele foi derrotado. Porque Lira se empenhou pessoalmente para essa votação da PL, ou do PL, que pauta a interrupção gestacional. Você sabe do que eu estou falando, né? Isso iria equiparar, é um assunto muito difícil, é muito delicado, a plataforma tem várias restrições a respeito das palavras, mas basicamente aconteceu o seguinte: até a 22ª semana gestacional, se houvesse a retirada depois da criança que estava dentro da barriga da mãe, o crime seria considerado maior do que o crime de homicídio e a pessoa que sofreu a violência poderia ser condenada a uma pena maior do que aquele que cometeu a violência. A sociedade viu isso tudo, houve uma grande repercussão, a poeira levantou, Arthur Lira ficou desesperado e acabou recuando. Ele falou: não vamos pautar agora, vou colocar uma mulher como relatora desse caso, que não seja nem de esquerda e nem da bancada conservadora, para que a gente possa discutir esse assunto com mais calma. O regime de urgência foi aprovado assim a toque de caixa, e quando um projeto é aprovado para a votação em regime de urgência, ele não passa pelas comissões. Então ele pula essas etapas e evita um debate mais aprofundado com a sociedade. Só que a sociedade, pessoal, ela não é boba. Eu tenho falado para vocês, nós estamos ficando cada vez mais politizados. E várias famosas, como Luana Piovani, dentre outras, até mesmo jornalistas, começaram a fazer comparações com as penas para as pessoas que seriam punidas com a PL da interrupção gestacional com aqueles que estavam praticando a violência. E se você começar a se apegar às penas, a pessoa que interrompeu a gestação vítima de uma violência poderia pegar uma